Graça e paz, irmãos. Convido a abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Trago um abraço da sede, lá IPB Glória, para os irmãos e expresso mais uma vez a alegria de poder retornar à Igreja Presbiteriana em Paú, rever alguns irmãos, me alegro. Como da outra vez, estou acompanhado da minha esposa, a irmã Gláucia. Para nós sempre é motivo de alegria estar aqui entre os irmãos. O texto é Mateus capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 28, apenas 7 versículos, e nós vamos tratar nessa noite sobre o seguinte tema: a universalidade da graça. Diz assim a palavra do Senhor, conforme escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 15, no versículo 21 até o versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Palavra do Senhor. Vamos orar. Deus, ilumina nossa mente e o nosso coração. Leva-nos cativos, Senhor, à tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ouvir, entender e praticar o que tu queres que nós pratiquemos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, pela tua igreja que se encontra na tua casa no dia de hoje. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que deixou o aconchego da sua casa, deixou a convivência dos seus familiares para vir à tua casa. Que eles voltem cheios do Senhor, voltem alimentados da tua palavra, que eles retornem para suas casas entendendo que o Senhor ouviu as suas orações, que o Senhor falou com eles e que o Senhor tem um grande amor para com eles. Não nos permita, Senhor, voltarmos para as nossas casas com dúvidas ou inquietações, mas com a certeza de que o Senhor está neste lugar, a certeza de que o Senhor falou conosco e na certeza de que a atmosfera do louvor faz com que o Espírito Santo do Senhor tenha total liberdade entre nós. Obrigado por cada irmão, por cada irmã, e obrigado por cada pessoa que entrou a este lugar, Senhor. Fala-nos, queremos ouvir a tua voz, queremos sentir a tua presença, nos faz sensíveis ao teu querer, por misericórdia, Senhor, por compaixão. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esse texto é conhecido. Esse texto nós denominamos a universalidade da graça. É o tema que nós demos ao estudo dessa palavra de hoje. Para isso, eu e você precisamos nos localizarmos da seguinte forma: o que é universalidade? Universalidade é aquilo que é parte do universo, aquilo que está em todos os lugares. O que acontece aqui, acontece em outros países. A universalidade da graça, ou seja, eu quero que você entenda nesta noite que o amor de Deus e essa graça de Deus, ela
alcança-nos aqui em Paú, Vila Velha, Estado do Espírito Santo, como também esta mesma graça alcança outros irmãos em outros lugares, seja no Brasil, seja no mundo. Então, eu e você precisamos entender que essa universalidade desta graça de Deus, ela está espalhada ou esparramada em vários lugares. Onde se encontra o povo de Deus, onde o nome do Senhor é aclamado, onde a sua justiça é vivida, a sua graça é manifestada. Olhando para o texto, eu e você vamos perceber os seguintes episódios. No capítulo 14, do versículo 22 em diante, a gente tem o episódio que Jesus anda sobre o mar. Ali no mar da Galileia. Saindo dali, Jesus vai a Genezaré. Versículo 34. E chegando no versículo 34, a gente lê que diz assim: então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudesse tocar na orla das suas vestes. E todos que tocaram ficaram sãos. Isso no capítulo 14, versículo 34 a 36. Olhando no capítulo 35, Jesus agora, ele quer, no capítulo 15, no versículo 1, a gente percebe que os judeus passam a questioná-los. A gente percebe que os fariseus começam a colocar em xeque a conduta de Jesus e o seu próprio ato messiânico. E começa a colocar em xeque a própria conduta de Jesus. E começa a murmurar a respeito do ministério de Jesus. A gente percebe isso no capítulo 15, do versículo 1 em diante. Jesus querendo evitar o confronto com eles, perceba, Jesus querendo evitar o confronto, Jesus querendo evitar algum desgaste físico, Jesus então convida os seus discípulos para ir para uma outra região, além da fronteira da Palestina. Jesus sai da região de Palestina agora e vai para a região de Decápolis. Nós conhecemos esse nome porque a palavra Deca vem do latim, significando 10, polis, cidade. Então, Decápolis significa 10 cidades. E o texto nos mostra que Jesus vai para uma região, mesmo na sua onisciência, Jesus sai da região da Palestina. Ao chegar na região totalmente gentílica, ele quer agora ter um momento de aparente paz. Ele quer passar na cidade, quer passar naquela região e quer evitar os confrontos. E, se possível, passar até desapercebido. Jesus tem as duas naturezas, eu quero só lembrar: natureza humana, natureza divina. E vou dar alguns exemplos disso. Na natureza humana, ele chorou. João capítulo 11, 35. Na natureza humana, Jesus teve fome, teve sede, teve sono. Assim como eu e você, natureza humana. Mas Jesus, glória a Deus, ele também foi revestido da natureza divina. Andou sobre as águas. Ele restaurava a vida a mortos, ele ressuscitava pessoas, ele restaurava a visão a cegos, curava paralíticos. Então nós percebemos que Jesus tem as duas naturezas, e diante dessas duas naturezas, ele estava revestido da natureza humana, e ele, não querendo os confrontos com os fariseus, nem muito menos com os saduceus, ele sai daquela região, vai para a região gentílica, e ali em Decápolis, ele, na sua onisciência, ele sabia que ele ia ter um encontro com aquela mulher. É óbvio que os discípulos não sabiam, porque eles não eram oniscientes. Jesus sim. E Jesus, saindo da região da Palestina, chegando na região de Decápolis, nessa região gentílica, então diz o versículo 15, que é o texto, o versículo 21, que é o texto base do nosso texto. Observe que diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom.
15, 21. Ou seja, Jesus agora está num complexo, Jesus atravessa a fronteira. Eu posso dizer para vocês o que é atravessar a fronteira. Quantos de nós aqui já atravessamos uma fronteira? Nós, quando morávamos em Brasil, na verdade, morávamos em Corumbá, estávamos em Bolívia, quando nós atravessávamos a fronteira para vir ao Brasil, para ir ao médico, para tratar alguma coisa, a gente percebia que o clima de fronteira é um clima muito pesado espiritualmente. Muito pesado. Parece que há uma atmosfera espiritual muito carregada. E quando nós saíamos da Bolívia, atravessava a fronteira, chegava em Brasil, era tudo tranquilo. A gente tinha uma paz, mas esta paz era tomada de repente porque nós sabíamos que o nosso ministério não era lado de cá, era lado de lá. E teríamos que voltar novamente. E assim nós passamos 12 anos na Bolívia, indo e vindo, atravessando fronteira, e nós sabemos como é o clima de fronteira. Como é o policiamento na fronteira, um policiamento muito hostil para estrangeiros. Mas o que acontece é que Jesus atravessa a Palestina e vai para a região de Decápolis. Chegando ali, Jesus tinha algo em mente, passar desapercebido. Os discípulos o acompanham, e no versículo 15 diz que ele, no capítulo 15, versículo 21, nos diz que ele sai e vai para a cidade de Tiro e Sidom. No versículo 22, temos a primeira lição que o texto nos dá. Observe: e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Primeira lição, irmãos, eu quero tratar sobre a universalidade da dor. Lembrando você que o nosso tema é a universalidade da graça. Mas a primeira lição que eu quero trazer é a universalidade da dor. Sabe o que acontece? Jesus estava na Palestina e encontrou muitas pessoas sofrendo, muitas mães sofrendo, encontrou muitos homens escravizados pelo diabo, encontrou muitas pessoas enfermas, encontrou muitos endemoniados, muitos leprosos, pessoas que estavam desfiando de si mesmos, pessoas que não tinham esperança. O que Jesus vê, juntamente com os discípulos, no lado de lá da Palestina, ele encontra também no lado de cá, da região de Decápolis. O que eu quero dizer com isso? O que havia de desgraça no outro lado, havia de desgraça no lado de cá. O que eu quero dizer com isso é que a dor estava tanto de um lado como no outro. Ou seja, aquilo que João escreve no capítulo 10, no versículo 10, é uma verdade. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Por que eu digo universalidade da dor? Porque eu me coloco na situação desta mãe. E peço que cada um de nós possamos nos colocar na situação desta mãe. Quem é mãe, e percebo que aqui há muitas, e quem é pai também, pode fazer uma leitura ainda que rápida do sofrimento que esta mãe vivia. Você já imaginou o que é ter uma filha? E o texto é muito claro que diz assim: horrivelmente endemoniada. Deixa eu abrir apenas um parênteses. Você provavelmente já conviveu ou já viu uma pessoa com uma crise epilética. Crise epilética não é possessão demoníaca. Quando fazia UFES, há muito tempo atrás, uma amiga de classe, ela teve uma crise epilética. E ela ficava totalmente transtornada, ela jogava cuspe pela boca, ficava vazando, uma coisa horrível, ela se contorcia tudo, era coisa de outro mundo. E quem não sabia pensava que ela estava endemoniada. Mas as suas amigas mais de perto sabia que ela não tinha tomado seu medicamento e era uma crise epilética, e ela era recolhida até uma sala, tomava uma medicação e voltava-se. Ela com vergonha
pegava suas coisas e ia para casa. Às vezes passava uma semana sem voltar à aula. Crise epilética, não era nem possessão demoníaca. O que pensar de uma criança? Pense o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, uma criança totalmente indefesa, um menino, uma menina de 7, 8, 9, talvez 10 anos, com uma possessão, essa pessoa com as unhas grandes, se rasgando, se contorcendo, jogando a cabeça na parede, fazendo gruídos de animais, qualquer tipo de coisa que é fora da nossa realidade como seres humanos. Imagine você como mãe, imagine você como tia, avó, seja que grau de parentesco for, você vivenciar isso todos os dias. E esta mulher, conforme o texto, diz uma coisa muito interessante. Observe: eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor. Primeira lição: reconheça o senhorio de Cristo. Reconheça o senhorio de Cristo. Observe que esta mulher não passou por discipulado, essa mulher não passou pela escola bíblica de Paú, essa mulher não fez seminário, essa mulher não passou nos nossos pequenos grupos, nem grupos familiares, mas essa mulher olha para Jesus e ela chama de Senhor. E sabe que é interessante? Por exemplo, se você vê uma pessoa de idade, um homem de idade, você diz assim: Senhor. Mas o que esta mulher não está chamando com Jesus não é simplesmente um Senhor, um pronome de tratamento. Quando eu vejo uma pessoa mais idosa, eu chamo de Senhor, do sexo oposto, Senhora. Mas o que esta mulher está dizendo aqui não é um pronome de tratamento. A palavra que está sendo aqui no original grego é kurios. Sabe o que significa esta palavra? Significa assim: meu Senhor. Não é pronome de tratamento, é uma referência. E esta mulher vai até Jesus e diz assim: kurios, ou seja, meu Senhor. E observe você que ela é uma mulher ímpia, ela é uma mulher não judia, ela não é uma das filhas de Israel, ela não é filha do concerto eterno, não é filha da promessa. Mas essa mulher olha para Jesus e chama de meu Senhor. Versículo 22. Eis que essa mulher, uma mulher cananeia, viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi. A segunda verdade, ela está dizendo assim: meu Senhor. E agora ela passa a usar termos messiânicos. Olha que coisa fantástica. Termo messiânico, nós podemos chamar o Messias, podemos chamar Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela chama de filho de Davi. Ela conhece até a genealogia de Jesus, conforme Mateus capítulo 1. Ela traz Jesus não só como seu Senhor, mas ela traz a sua própria descendência como ato messiânico, que é o próprio Filho de Deus. E ela diz assim: meu Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela reconhece o senhorio de Cristo, ela reconhece-o como Messias, ela reconhece-o como o Salvador do mundo. Quando João Batista o ouviu, ele disse assim em relação a Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João Batista não disse por si mesmo, ele disse por uma revelação que recebeu. Esta mulher, ela não recebeu nenhuma revelação, ela sentiu de si mesma. Ela diz assim: meu Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Observe, apenas a nível de curiosidade, a popularidade de Jesus já tinha atravessado as fronteiras.
Jesus já estava sendo conhecido nas outras regiões de Decápolis. E isso é fantástico. Chegamos na segunda lição. No versículo 23, o texto diz o seguinte: observe, ele, porém, lhe respondeu. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Versículo 23 e versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. A segunda lição que eu quero tratar com vocês dentro desse tema, a universalidade da graça. A primeira é: reconheça o senhorio de Cristo, e a segunda é justamente: insista com Deus. Insistir com Deus. Eu quero contar para vocês uma história que é muito importante. Se eu não contei aqui ainda, deveria ter contado. Uma senhora, quando eu cheguei de Pernambuco para pastorear a primeira igreja presbiteriana em Campo Grande, uma senhora me procurou e disse que me pediu para que eu ajudasse em oração para que Deus salvasse o seu esposo. Pastor, o senhor ora por ele? Eu venho orando há muitos anos, mais de 30 anos que eu venho orando por ele. Eu queria que o senhor me ajudasse em oração, porque eu só tenho um sonho. Eu queria subir as rampas da primeira igreja de mão dadas com meu marido. Esse é meu único sonho. E eu fiquei 12 anos naquela igreja. Mas antes de eu sair da igreja e ir para as missões, eu estava na minha casa pela madrugada e o telefone toca e a sua filha me diz: pastor, meu pai morreu. E eu pensei logo: poxa vida, ele morreu e a mãe não teve a oportunidade de ver o esposo convertido. E então eu pensei, eu digo: eu estou descendo, eu estou indo lá à sua casa. E fui à casa dela. Quando eu cheguei na sua casa, eu perguntei: ô irmã Maria, está tudo na paz por aqui? Tudo bem? Ela disse: tudo bem, pastor. Aí eu não entendi nada. Como está tudo bem? Ela orava pela conversão do marido, o marido não se converteu, ela agora ia enterrar o marido e ela disse que está tudo bem. Eu digo: irmã, então me fala, como foi que Daniel morreu? Ela disse: pastor, deixa eu lhe contar. O senhor sabe que há mais de 35 anos que eu venho orando pela conversão do meu marido. E ele não se convertia. E eu disse para o senhor que eu só tinha um sonho, que era subir as rampas da igreja de mão dadas com ele. Deus não permitiu que eu subisse a rampa da igreja com ele. Eu disse: irmã, ele não permitiu. Mas deixa eu lhe contar uma coisa. Eu disse: conte, irmã. Mas ela não estava lamuriando-se, ela não estava chorando. Hein, bem-vinda? Ela não estava choramingando. Ela estava aparentemente feliz. E isso me inquietava. Eu disse: ou a irmã está anestesiada ou fora de si. Quando ela me conta o seguinte: pastor, todas as noites eu orava com meu esposo. E essa noite passada, ele deitou a cabeça no meu peito e disse: Maria, ora por mim, Maria. Ele disse: claro. Ela disse: claro, Daniel, vou orar por ti. E começou a orar. E antes de terminar a oração, ele disse assim: Maria, eu quero aceitar Jesus. Aí ela: Daniel, você está brincando? Ele disse: não, Maria, eu quero aceitar Jesus. Aí ela disse: então faça essa oração comigo. E fez a oração de arrependimento. E fez a seguinte oração: Senhor, entrego minha vida nas tuas mãos. Sei que sou pecador, sei que sou falho. Perdoa meus pecados. Eu quero aceitar Senhor Jesus como Salvador da minha vida. Renuncio meus erros, minhas culpas, e aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ela falando e ele repetindo. Aí ela: amém, Daniel?
Amém? Amém, Daniel? E Daniel não respondeu mais. Quando ela vira o Daniel estava morto. Aí ela disse assim para mim: pastor, a minha tristeza é que eu só não subi a rampa da igreja de mão dada com Daniel. Mas eu estou feliz, porque eu jamais pensei que eu é que seria a pessoa que Deus ia usar depois, ou quase 40 anos de oração pela vida da conversão do meu marido, ele se converte nos meus braços. Insista com Deus. Talvez eu e você, irmãos, temos desistido fácil. Temos desistido de orar pelos nossos pais. A mulher então desistiu de orar pelo marido. Disse: não, pastor, eu desisto, não quero orar mais para aquele homem não. Toda vez que eu oro a gente cria problema. Toda vez que eu oro ele fica mais brabo, ele se afasta mais da igreja. Então eu quero dizer para você: insista com Deus. Ore. Ore até alguma coisa acontecer. Ore. Esta mulher orou todo o tempo que ela pôde. Ela não teve a alegria de adentrar pelas portas da igreja de mão dadas com ele, mas ela teve a oportunidade de ser vaso de honra, ser instrumento de Deus para a conversão do seu marido. E não tem preço. Isso não tem preço. E olhando para esse texto, irmãos, observe que esta mulher passa a insistir. E diz assim, versículo 22, 23, ele porém não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram, dizendo: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. E eu disse a vocês anteriormente, Jesus queria passar pelaquela cidade sem ser percebido. Jesus não queria confronto com as autoridades. Jesus muito menos queria aquela fila de pessoas para fazer exorcismo ou uma tarde de libertação e cura. Jesus não queria isso. Jesus queria passar simplesmente ali por Decápolis e depois retornar para a Palestina. Mas a agenda de Deus é outra. A agenda de Deus é outra. Mas os discípulos dizem assim, observe. Os discípulos dizem no versículo: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Temos duas interpretações aí, eu quero compartilhar com você. A primeira interpretação é que, quando os discípulos dizem despede-a, está dizendo: ignora essa mulher, Senhor, não olha nem para ela, vamos embora. Eu particularmente acredito que essa é uma interpretação menos provável. Menos provável. Mesmo crendo naquele sentimento e temperamento sanguíneo de Pedro, tá? Aquele temperamento aguçado de coisas apressadas e resolver as coisas com sangue no olho, mesmo assim, eu acredito que os discípulos não tomariam essa decisão. A segunda verdade, ou a segunda interpretação, que eu prefiro esta, é quando ele diz assim: Senhor, despede-a. Ele está dizendo: Senhor, atende, Senhor. O que é que acontece? Atende logo, e se o Senhor atender, quanto mais rápido o Senhor atender, mais rápido a gente pega no trecho, e evita que venha muita gente aqui e depois a gente não vai poder nem sair. Porque onde Jesus estava, a multidão chegava perto, e não era pouca. Então eu fico com a segunda interpretação, que está dizendo assim: Senhor, despede-a, ou seja, Senhor, atende logo essa senhora. Porque para mim, para você, para nós, talvez seja muito pesaroso ir numa casa, uma pessoa desconhecida, pedir a Deus proteção, unção dobrada do seu espírito para fazer um exorcismo ou orar pela cura ou libertação de alguém. Mas para Jesus chegava lá e dizia assim: sai em nome de Jesus, ou nem precisava ir lá, como foi feito no texto, nem precisava ir lá. Por isso os discípulos disseram: Senhor, despede-a, ou seja, atende logo, Senhor. Por isso esta mulher insistia, porque essa mulher sabia que ele era o Senhor. Ela sabia que ele era o filho de Davi. Ela sabia que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela sabia, se Jesus não curasse a sua filha, ninguém mais podia curar. Roma não podia curar.
Os sacerdotes de Jerusalém, muito menos. E os seus deuses de estimação, pior ainda. Ela não podia perder aquela oportunidade. Aquela mulher, como uma desesperada, eu imagino, cabelo todo jogado ao vento, talvez com os pés empoeirados, talvez mal vestida, correndo pela estrada, gritando: Jesus, filho de Davi, curios, curios. E as vizinhanças sem entender o que estava passando, e os discípulos entendendo, como quem diz assim: como essa mulher sabe tanta coisa da teologia? E ela gritando, e eles dizem assim: Senhor, atende logo essa mulher, Senhor. Que coisa fantástica, Senhor. Esta mulher te conhece, ela sabe que tu és o Senhor, ela sabe que tu és o filho de Davi, ela sabe que tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela sabe que não há outro que a salvação, ela sabe que só tu pode curar sua filha. Versículo 24 e o versículo 25. Prepare-se para o confronto, dentro dessa mesma dinâmica do tema a universalidade da graça. Versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, olha novamente, curios, olha, Senhor, socorre-me. Olha só, quando Jesus vem de forma emblemática falar que realmente o que diz o Evangelho de João, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, o Evangelho de João 1,12, a esses foram dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Ou seja, na verdade, Jesus está corretíssimo, está dizendo o seguinte: eu vim para os judeus. Eu vim para os judeus. Aí Jesus usa um provérbio popular da época, mas observe que Jesus diz assim, versículo 24, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Como que está dizendo assim, Senhor, eu entendo, eu não sou digna, eu não faço parte dos eleitos do Senhor, eu não faço parte do Israel de Deus, eu não sou filha do concerto eterno, eu não sou filha da promessa, eu sou uma judia, eu não sou uma judia, eu sou uma mulher gentílica, eu sou uma idólatra, mas Senhor, socorre-me. Qual pessoa, irmãos? Qual pessoa? Se eu e você pudéssemos fazer algo por essa mulher, nós faríamos. Imagine Jesus, que é um poço de compaixão e misericórdia. Se eu e você pudéssemos estar ali ao lado daquela mulher para acalentar, confortar, socorrer, nós faríamos. O que dizer da própria pessoa de Jesus Cristo, que é totalmente misericordioso? Ela fala, curios, meu Senhor, socorre-me. Ela só está pedindo compaixão. Ela só está pedindo ajuda. Esta mulher quebra o protocolo. Eu e você precisamos aprender a quebrar os protocolos. Observe no versículo 25 que essa mulher faz uma coisa fantástica. Nos versículos anteriores, como foi dito, essa mulher chama Jesus de Senhor, meu Senhor. Depois chama de filho de Davi. Agora, como se fosse pouco, no versículo 25, sabe o que ela faz? Ela o adora. Olha só, diz assim, veio e o adorou. O que essa mulher fez? Na minha mente e na sua mente, talvez ela tenha se prostrado. Na minha mente e na sua mente, talvez ela tenha cantado um hino.
Na minha mente, na sua mente, talvez ela tenha se encurvado. Qual seja essa prática de adoração, porque eu e você entendemos que adoração não é um gesto, é um estilo de vida, mas diz o texto que esta mulher então o adora e chama-o novamente de meu Senhor e diz: socorre-me. O que eu entendo aqui é que esta mulher fez todo o possível e impossível para mostrar para Jesus que Ele era o Senhor, não só da sua vida, como o Senhor da situação. O Senhor da situação. E ela olha para Jesus e ela tem certeza de que Jesus vai atender o seu pedido. Ela só diz: socorre-me. Ela o adora e diz: socorre-me. Última lição: a universalidade da graça. Nós vimos a universalidade da dor, agora eu quero mostrar a universalidade da graça. Olha o versículo 27, 26 em diante. Então ele respondendo disse: não é bom, olha o provérbio popular, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha só, o que é que Jesus está dizendo? Talvez você diga assim: Jesus está chamando a mulher de cachorro, e está dizendo que é pior do que cachorro, que ela nem é digna de comer das migalhas. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo para ela assim: mulher, olha, eu vim para os judeus, a prioridade é para os judeus. Aí ela está dizendo assim: Senhor, eu não sou judeu, eu não sou judia, eu não sou de Israel, mas Senhor, eu preciso de um socorro, eu preciso de ajuda. E Jesus então se compadece. E o que isso quer dizer para mim e para você? Que eu e você, ao percebermos alguém que precisa de ajuda, não importa se ela é da mesma religião que nós, não importa se é do mesmo partido político ou se torce pelo mesmo time de futebol, não importa se é presbiteriano ou se não é, não importa se é homem ou se é mulher, não importa se é rico ou se é pobre, se é branco ou se não é, o que importa é que é pessoa. E se a pessoa precisa de ajuda, então nós precisamos ajudá-lo. Pessoa precisa de pessoas. Eu e você precisamos entender que o mundo dá tantas voltas, que hoje alguém precisa de nós, amanhã nós podemos ou poderemos precisar de alguém. E com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos também. Jesus chega para essa mulher e diz assim: que coisa fantástica, ela não se importa de comer as migalhas, mas esta mulher é tão fantástica que eu vou dar muito mais do que as migalhas, eu vou dar o pão, eu vou dar o pão. E é isso que acontece, quando Jesus cura a sua filha, Jesus não está dando migalha, Jesus está dando pão, está dando um alimento celestial, algo do céu, porque essa mulher vivia com sua vida atormentada e a vida da sua filha durante muitos anos, e Jesus agora finaliza com uma palavra de elogio para esta mulher. Observe, versículo 28 diz assim: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Não precisou Jesus ir lá, não precisou a mulher tocar nas orlas do vestido de Jesus, não precisou. O que é que você quer, filha? Que sua filha seja liberta do demônio. Ela vai ser liberta do demônio. Observe que ela não pediu prosperidade, aquela mulher não pediu um marido, aquela mulher não pediu um ventre fértil, aquela mulher pediu a cura espiritual da sua filha. Pedimos migalhas quando nós pedimos apenas bens materiais, quando a coisa muito mais importante, quando pedimos migalhas, às vezes recebemos migalhas,
porque nós estamos pedindo para gastar nos nossos próprios deleites e pecados. Mas essa mulher foi pedir algo tão fantástico, ou ela chegou pedindo migalhas e acabou ganhando o próprio pão. Que eu e você possamos entender. Observe que aqui finaliza a universalidade da graça. Ou seja, esse mesmo Jesus que andava pelas estradas empoeiradas de Jericó, de Nazaré, de Cafarnaum, que encontrou um dia Bartimeu, um homem cego, um homem com os pés empoeirados, com as vestes sujas, e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem, denominado Bartimeu, que encontra que a graça o alcança, essa mesma graça está no outro lado da fronteira. Esta graça está em outros povos. Esta graça está no outro lado. Então, assim como a desgraça está batendo na porta de uns aqui no Brasil, bate na porta de outros, lá na Bolívia, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina como um todo. O que eu quero dizer é que o amor de Deus, a sua graça, também está. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que esta palavra tenha lugar no seu coração. Nós estudamos hoje sobre a universalidade da graça. Ainda que a desgraça esteja batendo na nossa porta hoje, a graça, ela é superior. Ela é muito maior do que a desgraça. Porque Jesus diz: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Qualidade de vida. Ainda que o diabo venha para roubar, matar e destruir, o Senhor Jesus veio para nos dar vida, qualidade de vida. E que eu e você possamos nos apoderar, possamos lançar mão dela e crer nessas verdades. Ainda que a desgraça seja abundante, a graça ela é super abundante. Onde Jesus está, onde o seu nome chega, onde a sua justiça é aplacada, sua graça é vivida, é experimentada. Amém?